Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é dia 21 de julho de 2023. Nesse horário das 17, 17h10, nós fazemos o estudo dessa obra, Qualidade na Prática de Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E nós estamos aqui, hoje vamos iniciar o estudo da questão 24 dessa obra maravilhosa do projeto. Mas antes vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui, estudando essa obra, estudando esses temas tão importantes que tanto têm nos ajudado. Pedimos ao Pai também que ampare aqueles nossos irmãos mais sofridos, para que todos, Senhor, possam se reerguer e caminhar, buscando a sua melhora pessoal através da prática do Evangelho de Jesus, que é o nosso código moral. Obrigado, Senhor, obrigada, Francisco de Assis, por esses momentos de luz. Bem, como falei, agora chegou a hora dessa obra, Qualidade na Prática Mediúnica. Hoje é 21 de julho de 2023, sexta-feira, né? Então, vamos lá à leitura do item 24. Lembra que eu já falei para vocês, às vezes, o texto que ele apresenta aqui é um texto assim, mais concentrado, enxuto, mas, às vezes, o texto é tão importante que eu gosto de ampliar um pouco mais a informação do amigo espiritual, porque as perguntas são feitas pela equipe. E como eu já falei para você, eu sempre gosto de repetir, o projeto Manuel Filomeno de Miranda foi criado no mês de maio do ano de 1990, que era para dar apoio e treinamento aos integrantes da área mediúnica dos centros espíritas, através de seminários, cursos, encontros, painéis e palestras. E a equipe era composta de José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves, né? E todas essas pessoas eram membros do mesmo centro, que é o Caminho da Redenção em Salvador, da cidade de Salvador, da Bahia. E as respostas são dadas através da espiritualidade. Por isso, eles vão buscar os textos das obras do Divaldo, né, e trazer a resposta dos espíritos para esclarecer, responder a pergunta que eles faziam. Nessa primeira pergunta, nós vamos... Quem vai dar a resposta é o espírito João Cleofas, tá? No livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 16. A pergunta é a seguinte: no processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental? Olha só que pergunta importante. No processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental? E o João Cleofas, do livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 16, vai nos trazer a resposta que eu trouxe aqui e que eu vou partilhar com vocês. Está aqui. Né? Vamos lá. Ele vai dizer assim, com João Cleofas, concentração mental, que a pergunta é essa, no processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental? E o João Cleofas vai nos trazer a seguinte resposta: quando pensamos, emitimos vibrações que produzem ondas a espraiar-se pelos espaços, quer dizer, a se espalhar pelos espaços. Mediante um processo natural de sintonia, a frequência da nossa onda mental atua em outras ondas que lhes são equivalentes, estabelecendo uma sincronia de forças. Eu acredito que todos estejam vendo, não é? Espíritos encarnados ou desencarnados, situamo-nos em faixas vibratórias oscilantes, que são as consequências das nossas criações mentais habituais. Então, nós nos situamos em faixas vibratórias
oscilantes, que são as consequências de nossas criações mentais habituais. Lembra que ontem nós falamos sobre isso? Sobre a questão, né, até da sustentabilidade, que falamos sobre os nossos pensamentos, da poluição espiritual, da média aritmética do nosso tipo de onda mental, pode-se estabelecer o clima psíquico de cada um. É que nem média aritmética, é que nem como nós fazíamos no passado na escola, lembra? Eu fiz para tirar a média do mês. Eu fiz uma prova, tirei 80. Fiz um teste, tirei 70. Então, eu estou com 150 pontos. Teve mais um teste aonde eu tirei 80. Então, 150. Com 80, 230. Divide isso por 3, né? Vai dar uns 75. Média 75. Soma as 3 notas, como são 3 notas, divide por 3. Você tem uma média. Então, aí, ó, da média aritmética do nosso tipo de onda mental, pode-se estabelecer o clima psíquico de cada um. Para o intercâmbio espiritual, os espíritos benfeitores situam as entidades comunicantes na onda vibratória do pensamento do sensitivo, do médium. Então, olha só, para que possa haver o intercâmbio, os espíritos que coordenam os trabalhos mediúnicos situam os espíritos que vão dar comunicação na onda vibratória do pensamento do médium, do que decorre a ativação dos mecanismos mediúnicos, gerando as comunicações de múltiplos aspectos, conforme a aura alcançada, a área alcançada. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar e depois desliga o microfone. Ô, Rose, isso é Fale, muito amigo. interessante, hein? Muito Por- interessante. Porque você vê que aí nesse processo de trabalho mediúnico, o trabalho com os benfeitores é total, né? Porque é eles que vão adequar as vibrações. E o médium, por outro lado, tem que também fazer um esforçozinho de subir ou descer de acordo com a condição daquele que vai ser atendido. Sim, e também percebe o seguinte: não é qualquer médium que recebe qualquer espírito. Entendeu? Porque olha o que ele diz aqui. Os benfeitores situam o espírito que vai dar comunicação na onda vibratória do pensamento sensitivo. Então, aquele médium, né? Então, o espírito vai ser colocado naquele médium que tem compatibilidade com o espírito. Porque eles aí, ó, situam as entidades comunicantes na onda vibratória do pensamento do sensitivo. Eu não sei se você me corrige, todos do estudo me corrija, né? No caso, o médium iniciante, ele sempre dá possibilidade de passividade a espíritos bem rasteirinho, né? Que está iniciando Ele os não tem, né, aqueles mais, so- mais oi? sofridos que a pessoa fala, né? Mais sofredores. Isso, ele está começando, ele não tem experiência. Normalmente é assim. E Aí aí, no depois caso, a pessoa vai evoluindo no seu trabalho mediúnico e vai conseguindo já dar passividades a espíritos mais até chegar a dar passividade a algum mentor que chegue nos trabalhos, né? dentro disso aqui da sintonia que ele está falando, olha só o que ele diz aqui, ó. Mediante um processo natural de sintonia, a frequência da nossa onda mental atua em outras que lhe são equivalentes. Percebeu?
atuam em outras que lhes são equivalentes. Então, a frequência da nossa onda mental, da onda mental do espírito, vai ter que atuar numa outra frequência que lhe é semelhante. Então, depende muito do grau evolutivo do médium. Então, não é, por exemplo, eu é médio, né? Não são todos os espíritos que ela vai conseguir dar comunicação. Ela vai dar comunicação naqueles, tá? Vai dar comunicação daqueles que têm a onda mental equivalente à dela. Como ele diz, estabelecendo uma sincronia de forças. Espíritos encarnados ou desencarnados, situamos-nos em faixas vibratórias oscilantes, que são as consequências de nossas criações mentais habituais. Da média aritmética do nosso tipo de onda mental, pode-se estabelecer o clima psíquico de cada um. Para o intercâmbio espiritual, os espíritos benfeitores atuam, situam, colocam, né? Indicam as entidades comunicantes na onda vibratória do pensamento sensitivo do que decorre a ativação dos mecanismos mediúnicos, gerando as comunicações de múltiplos aspectos conforme a área alcançada. Por exemplo, quando você tem uma mesa mediúnica já bem estabelecida, né? Os trabalhadores já estão ali há muito tempo, a espiritualidade conhece cada médium. E no trabalho que vai acontecer aquela noite, elas trazem os espíritos. E aí elas vão selecionar. Esses aqui vão dar comunicação com o médium A. Esse outro aqui já vai bem com o médium B. Esse outro aqui sintoniza bem com o médium C. Entendeu? Vai arrumando assim, para ter essa equivalência. Por isso que quando um médium falta sem avisar, isso vai trazer problema. Porque quando, a não ser se fosse uma emergência, está saindo de casa, quebrou a perna, está saindo de casa, aconteceu algum acidente, né? É lógico que essas coisas podem acontecer, mas é exceção. Exceção. Então, por isso que a gente diz assim, gente, se vocês estão pensando em faltar por algum motivo na próxima reunião, avisem com antecedência. Porque aí a espiritualidade se arruma, entendeu? Ela sabe que aquele médium que tem aquela determinada faixa vibratória, que, vamos dizer assim, que caminha, que navega naquela determinada faixa vibratória, não vai estar presente. Então, ela vai redistribuir. Ou, naquela noite, não vai trazer aquele espírito que se encaixaria bem com aquele médium. Daí a importância da gente ter essa responsabilidade. Quando... Rose. Oi, fale. Não, pode concluir. Conclui que eu pensei que você já Ela diz tivesse... aqui, a Joana, quando solicitamos concentração dos cooperadores, desculpe, quando solicitamos concentração dos cooperadores, pedimos que as mentes sincronizem no dínamo gerador de forças, que é a divindade, a fim de podermos catalisar as energias mantenedoras do Ministério Mediúnico. Então, ela diz assim, quando eles dizem, meus irmãos, vamos manter a nossa concentração, significa que eu vou me ligar a Deus. É a mesma coisa que me vê agora que uma vez estou dando estudo e vem umas intuições. Por exemplo, tá? Vamos falar sobre isso. Olha só o que ele está dizendo, que é o João Cleofas, né? Quando solicitamos concentração dos cooperadores, daqueles que vão trabalhar, tá? Ou até da equipe espiritual, que eles devem pedir também, pedimos que as mentes sincronizem no dínamo gerador de forças, que é a divindade, a fim de podermos catalisar as energias mantenedoras do Ministério Mediúnico. Vamos ampliar isso daí. Foi aí que me veio essa intuição. Você vai fazer um curso, né? Você chega aqui, eu vou fazer o curso da Ivone do Amaral Pereira, vou fazer o curso do Livro dos Espíritos, vou fazer o curso de Paulo de Tarso, vou fazer o curso dos Ensídios de Jesus.
Então, eu chego, eu trago meu material, meu livro, lembrando que estar aqui é igual a estarmos na casa espírita. Porque no momento que você se isola no ambiente para estudar a doutrina, a gente tem que colocar o que da nossa cabeça. Nesse momento, eu adentrei a casa espírita. Todo o meu comportamento que eu pratico dentro da casa espírita física, eu tenho que ter nesse momento. Porque nesse momento que eu vou estudar ali, eu vou trocar, eu estou conectada à equipe espiritual. Então, tem uma equipe espiritual agora, junto conosco, estudando o livro Qualidade na Prática Mediúnica. Da mesma forma que acontece na casa espírita física. Quando você entra numa sala da casa espírita, CEOI, onde for que você estiver, você senta ali, você tem que ter o quê? Um comportamento. Qual o comportamento? Concentração. E outra coisa, eu vou fazer o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Eu não posso estar paralelo a isso fazendo uma outra atividade. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho que entregar um trabalho lá da faculdade, ou eu tenho que preparar, eu sou evangelizador infantil. Tenho que preparar a aula dos meus alunos no domingo de luz, que é a evangelização. Eu estou aqui estudando qualidade na prática mediúnica, mas, ao mesmo tempo, eu estou preparando aqui a aula das crianças. Eu não estou concentrada. Eu não estou concentrada, porque ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu vou me concentrar no estudo da qualidade na prática mediúnica e, ao mesmo tempo, estar preparando a aula da minha turma da evangelização? As duas vão ficar mal feitas. Ou uma vai ficar mal feita e a outra não. Entendeu? Porque eu estarei me dividindo. Eu não estarei prestando atenção na aula da qualidade da prática mediúnica, não estarei prestando atenção, e não estarei preparando uma boa aula para as crianças no domingo. Se eu quero preparar as aulas das crianças no domingo, eu tenho que ter um tempo para isso. E não ficar agora aqui, como eu estaria dentro da casa mediúnica física preparando. Porque quando você está na casa mediúnica física, né, lá você olha, e você vai ir para a aula de André Luiz, você não fica preparando a aula da evangelização durante o curso do André Luiz. Você não fica, porque o coordenador vai ser. Você veio à aula do André Luiz ou está preparando? Então, faz o seguinte, vai para uma outra sala vazia e fica lá, para você fazer um bom trabalho. A mesma coisa aqui, que a gente tem que colocar isso. Nós estamos, nesse momento, na casa espírita. É online, mas nós estamos. E a espiritualidade está aqui conosco. Então, os orientadores espirituais estão nos observando. Como é que eu estou me dedicando a esse estudo? Eu olho no padre outro da missa? Não vai dar, não vai rolar. Por isso ele diz, quando aqui é o João Cleopas, que é um amigo espiritual, dizendo, quando solicitamos concentração dos cooperadores, cada um de nós é um cooperador dos amigos espirituais. Nós estamos aqui doando energia. Quando você está concentrado ali, eles chegam até nós e retiram de nós, sabe o quê? Ectoplasma. Eu tenho um exemplo que eu já contei para vocês, deve ter contado muito, isso aconteceu há muito tempo. Nós estávamos um dia, lá em 1995, vamos dizer aí, não tinha nem o tratamento, nada disso. Nós estávamos naquela salinha lá dentro da casa, onde era o antigo tratamento, nem sei se é ainda, e onde tem a mesa de desobsessão número 1. Estava eu, minha irmã, na época, Márcia Carijote, tinha mais duas trabalhadoras que nem estão mais na casa, e tinha o Vanderlei, se eu não me engano. A gente estava fazendo um estudo do Evangelho. E, de repente, todos juntos, eram umas 6 ou 7 pessoas, sentimos uma fraqueza, como se a nossa pressão tivesse caído. De todo mundo junto.
Foi estranho o que chamou a atenção, foi isso. Daqui a pouco todo mundo, ai, eu estou me sentindo tão mole, ai, eu estou até com, ai, eu estou com ânsia de vômito, ai, eu estou com tonteira. Foi assim, como se todos nós tivéssemos uma queda de pressão juntos. Aí ficamos ali, né? Paramos o estudo, bebemos água, ficamos em pé, ficamos ali uns 10 minutos recuperando. Aí daqui a pouco, pessoal, gente, vamos dar passe aqui, né? Aí ficamos um dando passe no outro, né? Alto passe, aquela coisa também. Melhoramos, sentimos melhorar. Quando voltamos ao estudo, quando terminou o trabalho, uma das companheiras deu uma comunicação. Sabe o que ela falou? Ela disse o seguinte: o amigo espiritual disse o seguinte: chegou e disse assim, eu sei que vocês tiveram um problema aí, mas o problema aconteceu por causa do seguinte: que perto de vocês, mas eu devia ser ali no tanque, no Largo da Aquária, houve um acidente muito grave. E as pessoas que estavam acidentadas precisavam de ectoplasma. E aí, o que eles fizeram? Aonde há um grupo agora concentrado, estudando? É o nosso mais próximo. Eles chegaram sem pedir licença e, ó, recolheram o ectoplasma nosso, assim, muito rapidamente, e levaram para atender. E aí depois veio outra equipe para dar um equilíbrio, né? Para dar um passe na gente para reequilibrar. Mas eles não se fizeram de rogado. Aonde tinha um grupo estudando? Um grupo concentrado era o nosso, mais próximo do acidente. Eles chegaram e retiraram o ectoplasma. Mas foi uma retirada tão danada que todos nós sentimos. Sabe, aquela coisa, aquela energia saindo, e nós ficamos meio mole. Aí depois, né, a espiritualidade veio e acalmou todo mundo. Mas nós servimos, naquele momento, de remédio, vamos dizer assim. Nós fomos aqueles que socorremos com o nosso ectoplasma aqueles nossos irmãos que estavam sofrendo um acidente. Por isso que ele diz assim, então, se você estiver fazendo ali, fazendo estudo, mas com a cabeça em outra coisa, você não está concentrado. Você está dividido. A tua atenção está dividida. E aí você não vai ser um servo útil. Porque você não vai poder, entendeu? Você não está nem concentrado no estudo que está acontecendo ali e está tentando fazer um outro. E não vai ficar legal. Por isso ele diz aqui, ó, quando solicitamos concentração dos cooperadores, pedimos que as mentes que estão envolvidas nesse trabalho sincronizem no dínamo gerador de forças, que é a divindade. Foca no que está acontecendo agora. Se está acontecendo o estudo dos ensinos de Jesus, então foca os ensinos de Jesus. É aquele texto, é aquela conversa, é aquela troca de vibrações. Se você está fazendo o livro dos Espíritos, foca nisso. Se você está fazendo o estudo da Ivone Pereira, foca naquilo, entendeu? É isso aí que ele está falando. E não a gente ficar se dividindo. Eu acho que eu passei aqui. Por isso que ele diz, quando solicitamos concentração dos cooperadores, nós estamos aqui fazendo um estudo, nós estamos, de alguma forma, cooperando com a espiritualidade. Tá? Então, pedimos, por isso que evita-se, durante o estudo, comer. Na casa espírita, quando você está fazendo estudo, está numa sala do André Luiz de qualquer curso, você come? Não. No máximo, você pode beber água. Mas comer, está estudando e comendo um sanduíche? Se na casa espírita física você não faz isso, por que você faz no estudo online? Se o estudo online é a casa espírita. Entendeu? A média, aí ele vai dizer, a média, aí ele diz, a fim de podermos catalisar as energias mantenedoras do Ministério Mediúnico. Você vai doar e você também pode receber naquele dia. Você está ali concentrado no estudo, mas você está necessitado de ajuda. Espiritualidade vai lá em você, você está ali concentrado naquele estudo. Ela vai te ajudar. Mas se você tiver com a mente dividida, como você vai receber ajuda? Então ele diz aqui, o João Cleófas,
A média que resulta das fixações mentais dos membros, que constitui o esforço da sessão mediúnica, percebeu? A média que resulta das fixações mentais dos membros, que constitui o esforço da sessão mediúnica, oferece os recursos para as realizações programadas. Se você não está com a tua mente fixada, concentrada naquele estudo, como é que você pode oferecer um valor, entre aspas, para eles tirarem uma média? O que você, a tua nota, vamos dizer assim, vai ser baixa, vai ser mais baixa, porque você não está atento. E aí a média vai ser mais baixa também, para que possam realizar, oferecer os recursos para as realizações programadas. Por isso que a nossa atenção tem que ser a maior possível. A concentração individual, portanto, é de alta relevância, porque a mente que sintoniza com as ideias superiores vibra em frequências elevadas. Lembrando sempre que quando nós estamos fazendo estudo, a espiritualidade está ao nosso lado. Então você está ali fazendo um estudo do André Luiz, os espíritos superiores estão ao nosso lado, porque nós temos que lembrar o seguinte: quando você está fazendo um estudo como esse, é como se todas as paredes desaparecessem da minha casa, da casa de vocês. E isso aqui, e nós estivéssemos num ambiente só, onde as paredes físicas não existem, onde a distância não existe. E a espiritualidade está do nosso lado. E aí você está comendo um sanduíche de pão com mortadela. Percebeu o que eu estou falando? Ao lado de uma entidade espiritual. Ou então, ele está ali ao seu lado, né, observando você, vendo o que você necessita, e você, ao invés de estar com nós, né, ao invés de estarmos concentrando no estudo, estamos fazendo uma outra coisa paralela. É só a gente imaginar isso, né? Como fica complicado. Quem não é capaz de manter-se no mesmo clima de vibração produz descargas oscilantes sobre a corrente geral, que a desarmoniza, à semelhança da estática que perturba a transmissão da onda sonora nos aparelhos de rádio. E a pergunta 24 é: no processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental? O João Cleofas está dizendo para a gente aqui. A importância da concentração mental. Quem não é capaz de manter-se no mesmo clima de vibração, quer dizer, igual os outros companheiros que estão ali concentrados no estudo, produz descargas oscilantes sobre a corrente geral, que a desarmoniza à semelhança da estática que perturba a transmissão da onda sonora dos aparelhos de rádio. Ele usa aparelho de rádio, né? Não era assim antigamente? Você está escutando um programa, daqui a pouco começava da estática, aí você, meu Deus do céu, não estou conseguindo ouvir mais nada. Aí você mexia no botão lá para poder colocar da estação melhor, para você poder ouvir. Aí ele continua: indispensável criar-se um clima geral de otimismo, confiança e oração, o que conduz à produção de energias benéficas, de que se utilizam os instrutores desencarnados para as realizações edificantes do socorro espiritual. O que a gente está dizendo aqui não significa que você está ali fazendo estudo e, de repente, acontece alguma coisa, uma pessoa bateu na porta, ou alguém caiu. Ah, Lígia, desculpa, aconteceu. Isso acontece também na casa espírita. Se você está ali na casa espírita e, de repente, uma coisa cai no chão, de repente, alguém passa mal, você precisa levantar e sair. Mas isso tem que ser exceção. Indispensável criar-se um clima geral de otimismo, confiança e oração, o que conduz à produção de energias benéficas de que se utilizam os instrutores desencarnados para as realizações edificantes do socorro espiritual. É só a gente pensar assim: quando eu estou na minha casa, vou sentar-me à mesa para preparar o estudo,
recomenda-se até que você, antes de começar o estudo, você faça uma prece, né? Rogando a ajuda dos amigos espirituais. E aí você começa a estudar. Nesse momento que você está estudando, a espiritualidade vem com você. Ela te acompanha durante o estudo. Ela fica ali te dando amparo, te dando uma intuição na organização do estudo. Ora, se isso acontece individualmente com cada um de nós, quando a gente senta até para ler uma página do Evangelho, imagine quando a gente está fazendo um estudo na casa espírita, seja online ou seja físico. Né? Então está aí. Indispensável criar um clima geral de otimismo, confiança e oração, o que conduz à produção de energias benéficas de que se utilizam os instrutores desencarnados para as realizações edificantes do socorro espiritual. A concentração é, pois, fixação da mente numa ideia positiva, idealista ou na repetição meditada da oração que edifica. E que, elevando o pensamento às fontes geradoras da vida, dá e recebe, em reciprocidade, descargas positivas de alto teor de energias santificadoras. Concentrar é deter o pensamento em alguma coisa. Você está focado naquele estudo. Fenômeno, a princípio, de natureza intelectual. Em breve, se torna automático pelo hábito. Consoante ocorre nas pessoas, quer dizer, de forma diferente, né? Ocorre nas pessoas pessimistas, enfermiças ou idealistas, e que, por um processo de repetição inconsciente, mantém sempre o mesmo clima psíquico, demorando-se nas províncias do pensamento que eles atraem. Quando ele diz consoante, pode também ocorrer, né, nas pessoas pessimistas, que tem a tal da monoideia, né? Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. O cara se concentra assim, né? Tem pessoas que se concentram no negativo também, nas pessoas enfermiças também, né? E nos idealistas que dizem, não, isso vai dar certo, eu vou fazer. É um tipo de concentração. E que, por um processo de repetição inconsciente, mantém sempre o mesmo clima psíquico, ou pessimista ou enfermiço. Ou otimista, né? Ou idealista, demorando-se nas províncias do pensamento que lhes atrai. Em que faixa de frequência te atrai? É do ó vida, ó azar. É nessa ou naquela. Hoje tudo vai dar certo, amanhã tudo vai dar certo, depois tudo vai dar certo. Com esforço inicial, com exercício em continuação e com a disposição de acertar, criar-se-ão as condições positivas para o êxito de uma concentração feliz, facilitando dessa forma as comunicações espirituais que se sustentam nessas faixas de vibrações. Ele está dizendo o seguinte: concentração também é exercício. Se nós formos nos educando, né, nos policiando, evitando essas chances de sair voando ou de estarmos fazendo outra coisa quando devíamos estar concentrados naquilo, se a gente exercitar isso, com o tempo, nós realmente poderemos realizar nossos trabalhos com uma concentração mental positiva. E como ele diz aí, dessa forma, criar-se-ão as condições positivas para o sucesso de uma concentração feliz, e aqui vai facilitar as comunicações espirituais que se sustentam nessas faixas de vibração. Né? Então, a gente vê aí que texto fantástico do João Cleofas sobre concentração. Ele dá uma aula para todos nós. Para tudo. Para tudo. É igual assim, uma pessoa, por exemplo, ela está fazendo um trabalho dela. Ela está lá no emprego dela, fazendo o trabalho dela. Trabalho muito importante. Se ela desconcentrar, ela começa a errar. Eu tenho aqui o exemplo da Denise. Denise é costureira. Ela está lá na máquina dela costurando.
Se de repente, às vezes acontece quando eu vou para lá, sento lá, fico batendo papo com ela, daqui a pouco, ih, errei aqui, não sei o quê. Por quê? Porque quebrou a concentração. Não é assim? Quebrou. Aí você erra. Ih, caramba, errei. Aí vou ter que desfazer e fazer de novo, porque você não está concentrado no trabalho. Entendeu? Então, isso é para tudo, não é só para a mediunidade, é para tudo. Principalmente para aquelas pessoas que têm um trabalho de alta responsabilidade. No caso, eu me lembrei aqui até do Alexandre, né? Que trabalha em hospital fazendo exames, né? Tudo mais. Já pensou se desconcentrar? O que acontece? Pode dar um laudo equivocado para o paciente. E aí? A partir daquele laudo equivocado, vem uma medicação errada do médico. O médico ali olhou, epa, a senhora está com anemia, a senhora está com isso, e às vezes a pessoa não está. Dá um remédio que vai piorar a situação da pessoa. Olha como a concentração. Na cozinha, quem cozinha não tem que ter atenção? Você está lidando com fogo, panela quente. Por que às vezes a gente se queima? Porque você está cozinhando e quer fazer outra coisa ao mesmo tempo. Não é? Ai, eu estou com pressa, estou atrasado, estou cozinhando, estou mexendo na pia. Ai, meu Deus, queimei meu braço na panela. Ou no final a comida está salgada demais. Exatamente. Porque você perdeu a concentração. Você não estava o quê? Focado, atento. Então, é aquela coisa. Foco, atenção. Que aí vai dando certo. Então, eu achei esse texto, Concentração Mental, está no livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 16. Quem tem o livro, volta, lê, porque são textos muito importantes, né? Ô, Rose, Oi, fale. eu lembrei agora do Haroldo Dutra, né? Quando ele fala que é necessário você se concentrar em tudo que você faz. Isso. Você tem que estar ali presente para você dar o seu melhor naquele momento, mesmo que sendo lavando uma louça. Sim, senão você dá quebra-copo. Não é assim? Como se quebra copo quando você não está atento? É fogo. Em tudo, gente. Eu já quebrei um pé porque eu vim andando, saindo do meu bloco e resolvi andar abrindo um envelope. E simplesmente era um batente de 2 dedos. Eu caí e quebrei o pé. Eu não estava conseguindo. Eu estava andando com a minha atenção, não no que eu estava fazendo na minha caminhada, mas abrindo o envelope às pressas. Acabou. Concentração é para tudo na vida. Quando a gente não se concentra nas coisas, a gente faz as escolhas erradas. A gente comete ações equivocadas e que vão sempre promover um desastre. Então, quando a gente estiver fazendo o nosso estudo aqui, não é só aqui, na Casa Espírita Física, ou se você faz outro trabalho online, foca aqui. É copinho de água, a água fluidificada alimenta, você não vai ter fome. Você vai bebendo a água vai te alimentando. Nada de pegar sanduíche de carne seca, nem de mortadela, até porque aparece no vídeo, né? Até aparece no vídeo. É evitar fazer alguma coisa paralela. Tá? Evitar. É focar aqui. Porque a nossa mente está em conexão com os companheiros e com o alto. E os amigos espirituais estão à nossa volta. Porque essas paredes que aparecem para a gente, da minha casa, elas desaparecem. Isso se torna um grande salão, tá? Com 7 encarnados e uma multidão de desencarnados. E os nossos orientadores espirituais. E eles vão estar sentados ao nosso lado e vão perceber se eu estou focada naquilo que está acontecendo ali ou eu estou focada em outra coisa. E nós somos atendidos durante esses estudos. Como é que ele vai nos atender se nós não estamos concentrados? Fala, Denise. E tem também que a gente vê muito nos livros de André Luiz, né? Quando os
mentores deles, que vai fazendo o trabalho. Aí vai mostrando, olha, aquele ali não está, não vou dizer concentrado, mas é assim, não está apto para fazer porque ainda não desenvolveu, vamos dizer, a concentração, ele está focado em outra coisa. Não estou falando isso, mas eles explicam. Aquele ali, ó, não pôde participar do trabalho porque se desviou, porque não fez a ligação com o plano superior através da oração, não é isso? E eles Exatamente. usam a gente como exemplo para aqueles que ele está dando aula lá na espiritualidade, né? Então, Aí a eles gente vai estão servir de ali. mau exemplo também, né? Para mostrar, ó, não deve fazer como ele faz. Olha lá, ela está estudando, mas está concentrada na outra coisa que ela está Não, outra fazendo. coisa. Né? E a Vai gente usar a gente faz até isso como mesmo, exemplo. né? Ah, porque eu estou atrasado, eu preciso. Não vai dar certo. E vai atrapalhar. Porque a espiritualidade está ali ao nosso lado. Às vezes eles querem retirar de nós energias para doar, porque você está concentrada. Outras vezes, somos nós que necessitamos. E ele quer nos ajudar. Mas aí você não está concentrada. Então, grande parte E da aí ajuda vai ser de perde a harmonização, né, Rose? Com aquele espírito superior que está querendo te ajudar. É você exatamente. que não chega a ele. Ele quer chegar até você, mas você não consegue elevar a sua vibração, né? E a gente sempre faz a nossa prece antes de começar o estudo, a nossa prece antes de encerrar o estudo, porque você está abrindo com a prece. Então, agora, a minha dedicação é só a esse momento. A esse momento. Eu vou me dedicar a esse momento, aonde eu vou ser uma cooperadora. Ou vou receber a ajuda que eu estou necessitando. Às vezes eu nem sei que estou necessitando, né? E nem aonde está necessitando em mim. Mas eles sabem. E eles vão lá dar o amparo, vão dar o passe, vão beneficiar. Daí a importância da nossa concentração naquilo que estamos fazendo. Quanto mais concentrados, mais ajudamos e mais nos beneficiando. Foi aquilo sobre a caridade, lembra? Sobre a caridade que a Joana falou? Você está ajudando, porque a gente não imagina o quanto de energia foi retirado hoje de nós para levar para aqueles que necessitam, e quanto nós recebemos de benefícios. Então, quanto mais a minha mente estiver no trabalho, no estudo, mais eu estou sendo ajudada. Então, gente, hoje eu vou ficar por aqui, só deu para pegar 24 mesmo, né? Mas quanto conteúdo João Cleofas trouxe para a gente nesse livro Intercâmbio Mediúnico. Gente, esse livro é maravilhoso. Tu acho que não tem, né, Denise? Intercâmbio Não. Mediúnico, né? Eu acho que nós já estudamos esse livro. Ah, sim, A intercâmbio tem. equipe, quando a equipe teve, né, também do Manuel Filomeno de Miranda, aquela vez no CIOI, maravilhoso, né? Foi São tão bom. esse intercâmbio mediúnico, Tem dimensões da sim, tem verdade sim. da Joana, médios e mediunidade, do Tem Viana muita Carvalho, coisa, são livros psicografados do Divaldo maravilhosos. é Eu verdade. procurei aqui no Kindle, eu achei que tivesse no Kindle. Então tá lá dentro do armário, que eu Eu acho que você não tem um físico procurei assim. ainda, acho que eu tenho sim. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, só deu para fazer uma pergunta, mas eu acho que o texto, a resposta dos espíritos foram maravilhosas para a gente, né, trabalhar essa questão da concentração, que é muito importante. E daqui a pouco, não, é amanhã, eu fico achando que a radiação é hoje, a radiação é amanhã, né, é amanhã. Estava até para fazer mais uma pergunta, mas não, vamos encerrar aqui, que hoje. E vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? Então, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento. Ao término desse ciclo de estudos, todos nós aqui reunidos, com esta espiritualidade amiga que nos inspira, estejamos a agradecer ao Pai por esta oportunidade de enriquecimento da nossa compreensão
de todos esses fatores necessários para o nosso procedimento na seara do Mestre Jesus. Que estejamos junto de Jesus, meditando, sentindo e vivendo seus ensinamentos. E que busquemos, junto de Jesus, a prática da mediunidade com Jesus, buscando a excelência, buscando tudo aquilo que seja necessário para o bom desempenho da tarefa. Que busquemos meditar sobre valores da vida que nos permita seguirmos um caminho de um reto pensar, um reto sentir, um reto agir, buscando a prática e a vivência da caridade, para que possamos ter os instrumentos necessários que impeça a ingerência dos espíritos na nossa vida, para que possamos ser protegidos por merecimento daqueles espíritos que não estão num patamar evoluído e que, muitas das vezes, possam nos fazer o mal ou nos levar a um condicionamento e gerar a obsessão. Que estejamos sempre atentos a todo o nosso pensar, ao nosso sentir e o nosso agir, para que possamos caminhar com Jesus, buscando o nosso aprimoramento moral na direção do Pai, para atingirmos patamares maiores de crescimento espiritual. Ao término deste momento de prece, estejamos com Jesus e o Pai Celeste em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, uma boa noite para todos, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? Ó, e amanhã estamos de volta, né, para o nosso estudo do Paulo de Tarso e as Leis Morais. Fala, Alberto. Alberto queria falar alguma coisa? Acho que não, né? Boa noite. Levantou. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Beijo. Com Deus, Até que o Senhor amanhã. te abençoe. Até amanhã. Tchau, até Até sábado, amanhã. né? Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui para todos. Também. Tá legal.